Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a conclusão do capítulo 51, o penúltimo, que trata do que contou o cabreiro a todos os que levavam Dom Quixote. Enlevou-se no donzel aos seus vistosos trajos, encantaram aos seus romances que, de cada um que compunha, dava este 20 cópias. Chegaram aos seus ouvidos as façanhas que de si próprio referia. E, finalmente, que assim o diabo determinara. Veio a namorar-se dele e ainda antes dele pensar em solicitá-la. E como nos casos de amor não há nenhum que com mais facilidade se cumpra do que aquele que tem pela sua parte o desejo da dama, com felicidade se combinaram Leandra e Vicente, e, antes que nenhum dos seus muitos pretendentes desse notícia do seu desejo, já ela o cumpriria, tendo deixado a casa de seu extremoso pai, porque era órfão de mãe, e ausentando-se da aldeia com um soldado que mais triunfara nesta empresa do que em todas as outras muitas de que se vangloriava. Admirou-se toda a aldeia de tão estranho caso, e não só a aldeia, mas todos os que dele tiveram conhecimento. Eu fiquei suspenso, Anselmo, atônito, o pai triste, os parentes afrontados, a justiça solícita, os quadrilheiros alerta. Tomaram-se os caminhos, esquadrilharam-se os bosques e tudo quanto havia. E ao cabo de 3 dias foram encontrar a caprichosa Leandra numa caverna de um monte, em camisa, sem os muitos dinheiros e as preciosíssimas joias que de sua casa levara. Trouxeram-na à presença do aflito pai, perguntaram-lhe pela sua desgraça. Confessou, sem pressão, que Vicente de la Roca a enganara e, debaixo da palavra de ser o seu esposo, lhe persuadiu que deixasse a casa de seu pai, que ele a levaria à mais rica e esplêndida cidade que havia no mundo, que era Nápoles. Eu não sei como é que era Nápoles naquela época. Será que era tudo isso mesmo que ele disse? Coloque nos comentários aqui embaixo se você já esteve lá e se acha que era ou não e por quê. Onde que está? Que ela mal avisada e ainda pior enganada o acreditara e, roubando seu pai, fugiu com um fanfarrão e que ele a levou a um áspero monte e a encerrou na caverna em que a tinham achado. Também disse que Vicente, sem lhe tirar a sua honra, lhe roubou tudo quanto tinha e a deixou naquela caverna e se foi embora, sucesso que de novo causou espanto a todos. Difícil foi acreditar a continência do moço, mas ela não deveras o afirmou que, afinal, o aflito pai se foi consolado, não fazendo caso das riquezas que lhe levaram, desde o momento que tinham deixado a sua filha a joia que, em se perdendo, não há esperança de nunca mais se recupere. No mesmo dia em que apareceu Leandra, sumiu a seu pai e foi encerrá-la num mosteiro de uma vila aqui perto, esperando que o tempo em parte satisfaça a má fama com que a sua filha ficou. Os poucos anos de Leandra serviram de desculpa ao seu erro, pelo menos para aqueles que nenhum interesse tinham em que ela fosse má ou boa, mas os que
conheciam a sua discrição e muito discernimento, não atribuíram à ignorância o seu pecado, mas a sua desenvoltura e natural inclinação das mulheres, que costuma ser em geral desatinada e descomposta. Será? Coloque se você concorda ou não com isso. Enclausurada Leandra, ficaram cegos os olhos de Anselmo, ou pelo menos sem terem objeto que mirar que lhes desse contentamento. Os meus em trevas sem luz, que para coisas de gosto os encaminhasse. Com a ausência de Leandra crescia a nossa tristeza, apoucava-se a nossa paciência, maldizíamos das galas do soldado e abominávamos o pouco recato do pai da donzela. Finalmente, Anselmo e eu combinamos deixar a aldeia e vir para este vale, onde ele, apacentando uma grande quantidade de ovelhas que lhe pertenceram, e eu, um numeroso rebanho de cabras também minhas. Passamos a vida entre as árvores, desabafando as nossas mágoas ou cantando juntos. Ora os louvores, ora os vitupérios da famosa Leandra, ou suspirando a nós, comunicando aos céus sentidas queixas. A nosso exemplo vieram para estes ásperos montes muitos outros dos pretendentes de Leandra, fazendo o mesmo que nós fazemos, e não tantos que parece que este sítio se converteu na pastoril Arcádia. Por tal forma está cheio de pastores de apriscos, e não há aqui um recato em que se não ouça o nome da formosa Leandra. Este a maldiz chamando-lhe caprichosa, vária e desonesta. Aquele a condena como leviana e fácil. A tal que a absolve e lhe perdoa, ou que a justiça vitupera. Um celebra a sua formosura, outro renega a sua condição. E, enfim, todos a inflamam e todos a adoram. E essa loucura a tanto se estende que há quem se queixe dos seus desdenhos sem nunca lhe ter falado. E até quem lhe lamente e sinta a furiosa enfermidade dos zelos, que ela nunca a ninguém causou, porque, segundo eu já disse, soube-se do seu pecado antes de se saber do seu desejo. Não há concavidades de rochedos, margens de arroio ou sombras de árvores que não estejam ocupadas por pastores que refiram aos ventos as suas desventuras. O eco, em todos os pontos em que pode formar-se, repete o nome de Leandra. Leandra ressoam os montes, Leandra murmuram os regatos, e Leandra a todos nos tem suspensos e encantados, esperando sem esperança e temendo sem saber o que tememos. Entre todos estes insensatos, o que se mostra a um tempo mais avisado e mais louco é meu rival Anselmo, que, tendo tantas outras coisas de que se queixar, só se queixa da ausência, e, ao som de um arrabil que toca admiravelmente, com versos que mostram o seu engenho, a cantar se vai lamentando. Eu sigo outro caminho mais fácil, e no meu parecer mais acertado, que é dizer mal da leviandade das mulheres, da sua inconstância, da sua doblez, das suas promessas descumpridas, de sua fé quebrantada e, finalmente, do pouco discorrer com que empregam os seus pensamentos e inclinações. E foi este motivo, senhores, das palavras e razões que disse a esta cabra, quando aqui cheguei, que por ser fêmea, pouco a prezo, apesar de ser a melhor do meu rebanho.
É esta a história que prometi contar-vos. Se fui prolixo em narrá-la, não o serei menos em servir-vos. Perto daqui tenho a minha choça e nela fresco leite e saborosíssimo queijo, variadas e maduras frutas que não são menos agradáveis à vista que ao paladar. E por hoje é só. Terminamos hoje o capítulo número 51. E amanhã o que temos? Guloseima. O que vai ser de guloseima? Volte e descubra. Eu garanto que é bem gostosa. Eu já provei, claro. Então posso garantir que é gostosa. E depois de amanhã temos vamos começar o capítulo 52, que é o último capítulo da primeira parte do livro Dom Quixote. Querem saber o que vai acontecer amanhã? Volte e descubra. Obrigado. Melhor, depois de amanhã, domingo. Quer saber o que vai acontecer no domingo? Volte e descubra. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo de guloseima. E até domingo com a conclusão com o início do último capítulo. E tchau!